Que prazer apresentar o sexto episódio da série especial MOVE, do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mari Lapinski e neste espaço vamos conversar sobre as equipes de mobilidade da Escola de Engenharia que integram o programa MOVE. Hoje vamos conversar com Lucas Ramires. Ele é estudante de Engenharia Mecânica e capitão da E-Power Racing. Essa é uma equipe formada por estudantes da Escola de Engenharia que projeta e constrói protótipos automobilísticos tipo Fórmula Elétrica. Eles participam da competição Fórmula SAI Brasil. O MOVE é o programa de apoio que tem por objetivo organizar e integrar as equipes de alunos da Escola de Engenharia da URGS que participam de competições de mobilidade entre universidades, além de dar condições para essas equipes construírem e testarem os seus protótipos. Além da E-Power Racing, existem outras 6 equipes de competições ativas: a Tchê Baja, a Nautilus, RS Racing, Pampa Aerodesign, Bagual Racing e Star Tchê. Lucas, muito obrigada por participar conosco do podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É sempre bom estar tendo esses espaços para a gente conseguir falar sobre equipe, né? Eu acho muito legal essa iniciativa da Escola de Engenharia. Vou poder compartilhar um pouco com vocês aí do nosso projeto. Muito legal. Para começar, eu queria saber como que funcionam os protótipos que vocês desenvolvem, como é que é o projeto. Então, o protótipo ele tem uma base que já é meio antiga, foi bem definido como um protótipo em uma medida de entre-eixos mínima, então ele tem um tamanho mínimo e tem um regulamento bem específico na parte de dimensões e de potência. Partindo desse regulamento, a gente usa ele como uma receita para fazer o nosso projeto. Claro, ele abre muitas ramificações para escolhas que a gente, como engenheiros, nós precisamos escolher as geometrias, né? Fazer os desenhos de suspensão, o dimensionamento de freios. Então essa parte é a equipe que escolhe para que lado vai o projeto. Mas todos estão cercados num projeto monoposto, que é o carro com somente o piloto, e uma proteção de capotamento. Então o chassi tem uma proteção piloto em caso de acidente, está protegido contra impacto e capotamento. E todos são open wheel, que chama, o formato Fórmula, já diz, Fórmula 1, numa dimensão menor. Então a gente tem algumas semelhanças visuais, mas o carro acaba sendo bem diferente. Um traçado mais fechado, com curvas fechadas, velocidade mais baixa. Então acabam equipes usando mais asas maiores ali para conseguir uma aerodinâmica em velocidades mais baixas ali, ter algum tipo de vantagem, digamos. Então basicamente isso. Claro, cada subsistema tem seus desafios ali, mas essa seria a receita de um Fórmula SAI. E a competição que vocês participam, ela tem critérios bem rigorosos, assim. Tu pode explicar como é que eles são e quais os pontos que tu considera mais importante no projeto de um carro como esse para atender esses critérios da Fórmula SAI? Sim, a inspeção é a parte mais difícil da competição, disparado, né? Passar na inspeção significa que o carro está pronto para ir para a pista e realmente fazer os testes dinâmicos, né? Então, ela é dividida em, basicamente, a parte mecânica e elétrica. Houve essa divisão recentemente, então, a parte da bateria nós tiramos do carro. O nosso carro ele é elétrico, ele não circula com a bateria dentro no box, parte lá do autódromo. Só pode entrar com a bateria na pista. Então, a bateria ela é inspecionada separado, numa outra fila, né? Então, tem juízes ali que são mais da área elétrica, né? Então com uma formação mais dedicada à elétrica e eletrônica, e eles vão fazer uma inspeção da caixa de baterias, do sistema e do sistema de carregamento. Já a parte mecânica é junto com as equipes de fórmula combustão. O carro sem a bateria entra numa fila, tem os juízes ali que fazem a sua inspeção, né? E essa parte tem um checklist bem extenso, então eles seguem uma série de medidas, padrões que são testados na hora. E acontece que muitos dos juízes são ex-alunos que participaram, então eles já têm todas as manhas, já sabem onde que pode ter erro ali, que geralmente acontece. Eu acho que a parte mais importante de um projeto, né, uma dica assim, é seguir realmente o regulamento com o mínimo possível de complicações, né? Tentar ser o mais simplista no começo. E conforme a equipe vai avançando, vai adquirindo peças melhores, motores mais potentes,
a ir evoluindo e complicando. A gente tende, como engenheiros, tentar fazer algo extremamente complexo de primeira, quando chega lá e é barrado por alguma regra básica que alguém deixou passar. Acho que esse seria o caminho principal para conseguir evoluir no projeto e conquistar lá, passar na inspeção, conseguir uma boa colocação. E hoje a equipe considera que é o principal diferencial de vocês dentro da competição. A nossa equipe ela tem um diferencial que ela usa 2 motores in wheel, que são motores dentro da roda. Isso é um caminho bem diferente do que todas as outras equipes têm usado. Algumas utilizam 2 motores, porém eles ficam dentro do carro, tem um sistema de redução e aí transmite para a roda. O nosso motor, estando dentro da roda, ele elimina todo o sistema de drivetrain, então não existe uma redução, não existe correia, tem um aproveitamento melhor. Tem o seu lado negativo, que ele tem uma massa um pouco maior, que é indesejável num veículo de competição. A massa na roda, se chama massa não suspensa, ela deve ser o menor possível para ter um desempenho dinâmico melhor na pista. Tem esse jogo de diferenças, mas isso acaba nos favorecendo na questão de simplicidade, né? A gente elimina um subsistema inteiro do carro e pensa só em motor, bateria e suspensão e freio. Atualmente tem se pensado em migrar para um outro sistema, né? Mas a equipe tem o seu diferencial por sempre estar meio fora da curva. A gente arrisca com um certo cuidado, a gente faz escolhas diferentes do que as outras equipes têm feito, porém com base em testes e realmente tem tido resultado. A gente evoluiu nos últimos 4 anos, como eu costumo falar, nenhum carro foi pior do que o do ano passado. A gente sempre melhorou, acho que esse é o maior diferencial. E hoje, como é que está estruturada a iPower Racing? Quantos membros vocês têm e de quais cursos são? Nós acabamos de fazer um processo seletivo, então nós estamos com 30 membros, né, que é o limite das equipes de Fórmula. E nós temos uma divisão mecânica, elétrica e administração, 3 principais áreas. A mecânica, aí nós temos mais uma divisão, que vai cuidar de chassi, carenagem e banco, a parte de cockpit, a parte onde fica o piloto. E a outra é dinâmica, freios e direção, a parte de controle do carro. Aí a parte administrativa vai ter o financeiro e marketing. E a parte elétrica tem a eletrônica e powertrain. A eletrônica cuida das sinalizações, das placas de circuito impresso, alguma coisa de chicote também. E o powertrain cuida da bateria, do sistema de carregamento e dos motores. A divisão é essa, ela já é bem antiga também da equipe. Esse é o número de membros atuais, assim, são em torno de 30, sempre um pouco menos, um pouco mais próximos de 30, mas regula nesse número. Todos da engenharia, mecânica, elétrica? Hoje a maioria seria mecânica e elétrica, cursos que mais tem na equipe, mas nós já tivemos membros de jornalismo, design de produto, alguma coisa de marketing, então outras engenharias acabam tendo interesse no projeto, né? Então, como é uma competição que envolve várias disciplinas, a gente consegue atrair diversos cursos, acaba sendo variada, assim, pelo menos a área administrativa e a técnica também, né, das outras engenharias, mas a parte administrativa já tivemos membros de financeiro também, que cursavam economia, né? É bem multidisciplinar essa área. E como é que vocês têm lidado com a busca por parcerias e apoio financeiro para viabilizar o projeto? Para buscar patrocínios, a gente costuma ter uma lista de empresas de interesses, basicamente no nosso estado. Damos prioridade aqui para a área região metropolitana, que realmente é um polo industrial. Eu não tinha essa noção quando eu comecei na equipe, mas o Rio Grande do Sul ele é referência em automobilismo de desempenho. Nós temos várias empresas dedicadas a isso, algumas equipes de endurance e arrancada, então algumas outras categorias, né? Então nós buscamos apoio com essas empresas, buscamos também com outras empresas que apoiam outras equipes da competição. Nós divulgamos no site, né? A gente procura pelo site e também por indicações, né? A gente acaba fazendo algumas reuniões e tentando patrocínios, né, com categorias diferentes. Então, oferece o logo na camiseta da equipe, o logo no carro estampado. Isso atrai algumas empresas. Realmente, a busca por engenheiros tem crescido. A gente vê pelo próprio vestibular como tem mudado, tem diminuído a densidade de candidatos por vaga. Obviamente, vai causar algum impacto na indústria. A necessidade só aumenta. Então, a tendência é que com o tempo vai ficando mais difícil encontrar estagiários, enfim, engenheiros júnior
que causa uma certa preocupação, né? Então as empresas têm buscado também estar próximas da universidade. Como que eles ficam próximos? É buscando empresa júnior, equipes de competição e estampando a marca deles. Esse é o tipo de empresa que a gente busca, né? Essa noção de que estando presente na universidade vai ter uma troca e vai ter com certeza uma procura por empresas assim. E na parte da URGS a gente consegue, através do MOVE, o apoio para inscrição da equipe. Também conseguimos a parte de transporte, logística, os protótipos, que são relativamente grandes, né? Não cabem numa caminhonete, então precisa de um caminhão. E também editais que acabam saindo de projeto, como o do Fundo Centenário. Estamos tentando agora lançar mais um projeto da equipe para tentar o apoio com o Fundo Centenário, que é o edital de projetos, que é uma verba dedicada a projetos da URGS, né, que apoiam com esses custos. Desde quando que tu faz parte da equipe e como é que foi o processo para se tornar capitão dela? Eu entrei na equipe em 2020. Na época, estava meio indeciso em qual área que eu ia entrar, assim, eu sabia que era na mecânica, mas eu gostava bastante da área elétrica também. Eu entrei pela área de estrutural, como membro que projetava o chassi, basicamente. Então, fazia desenho no SolidWorks e fui evoluindo dentro do setor. Passei a cuidar das tarefas, então, como Scrum Master, fazia a gestão de tarefas, o desempenho do grupo, como estava. Aí assumi como líder, eu acho que depois de um ano e meio, por aí, assumi como líder do setor. Então, no setor estrutural, eu tinha que colocar na agenda lá quanto tempo tinha para fazer o chassi, quanto tempo tinha para fazer tal coisa. E nesse meio tempo buscar recurso também. O patrocínio a gente não tem garantido, né? A gente consegue, às vezes, com empresas, mas geralmente é por um ano, ou algumas conseguem material, um patrocínio financeiro, né? Aí, depois desse um ano e meio, pro final do segundo ano, o antigo capitão estava se formando e aí eu assumi. Já fui como capitão 3 vezes para São Paulo, para competição. Estou para me formar agora em fevereiro, então já de lá, desde essa época até agora, tento manejar a minha parte de projeto com de capitão. Eu gosto muito do projeto, então eu tendo a querer projetar as peças, mas eu entendo que já não é mais o meu papel principal. Esse papel seria gerir a equipe e conseguir focar os esforços, direcionar os esforços bem, que eu acho que esse é um ponto que acaba prejudicando muitas equipes. A gente vê isso lá em São Paulo também. Tu tem uma meia dúzia, ou às vezes até menos, 4, 5 membros extremamente qualificados, que eles fazem tudo, colocam a mão em tudo, e aí às vezes se dedicam demais em projetar uma peça do carro, enquanto eles em outro setor, olhando para um subsistema inteiro, teriam feito um trabalho muito melhor em outro setor, né? Então acho que a parte de gerir ali a equipe, conseguir entender onde estão as necessidades maiores ali é o maior desafio, né? Mas é a parte que me conquistou assim como alguém que gosta do que faz, assim, na parte da equipe. Para finalizar agora, eu gostaria de saber quais são os objetivos e expectativas da equipe para o próximo ano. Agora, para o finzinho desse, né, que já está acabando, e para o próximo ano. Tanto em questão de desempenho de competição, como para desenvolvimento do projeto. Legal que tu comentou desse final de ano, porque nossa competição, a gente brinca que o nosso ano novo é em agosto, que a competição é em agosto e aí já vira o projeto, tem que começar de novo. Então, todo ano o carro tem que mudar chassi, por regulamento precisa ser outro carro. Claro que muitas peças a gente consegue aproveitar, mas a gente tem que comprovar que o carro foi refeito, é um projeto novo. Então a gente tem um objetivo diferente dessa vez, né? A gente percebeu que muitas equipes da categoria elétrica acabam tendo esse problema de não passar na inspeção elétrica. É uma luta que vem se prolongando desde o começo da equipe, e isso não é só a nossa equipe. Para vocês terem uma ideia, as equipes elétricas giram em torno de 20 hoje, 22 equipes, aproximadamente 3 a 4 equipes passam na inspeção elétrica. É um desafio gigante para todos nós, né? Que nesse ano, inclusive, uma equipe que estava há 6 anos tentando passou. Então é uma coisa que é gerações realmente que demora para acontecer, e a gente vai focar o nosso esforço em fazer um carro teoricamente para 2 anos. Não que a equipe não vá ano que vem, mas o nosso projeto em dar um passo mais longo de 2 anos para fazer um carro que com certeza vai passar, né? Diversas peças que a gente usa hoje da parte elétrica, os componentes, eles precisam de adaptações que abririam falhas ou possíveis falhas no sistema. E o caminho mais seguro possível, essa é a filosofia adotada agora, né? É conseguir as peças, os componentes que com certeza passam no regulamento,
e que não vão abrir possíveis falhas ou interpretações diferentes na hora de inspecionar. Para isso, a equipe vai ter uma intensiva busca de recursos. Já tem um projeto para ser apresentado para o Fundo Centenário, a parte de controle dos motores, a parte de controle das baterias, né, são componentes caros que precisam ser importados, não tem nacional. Então a gente está tentando agora com a URGS algum recurso. Então essa parte ela vai durar por anos também. Uma justificativa muito válida. Assim, a quantidade de alunos impactados é gigante. A gente tem 30 membros, mas a cada ano passam quase 50 pela equipe. Então, se for ver, 50 por ano, quase praticamente uma turma. Tem cursos que não formam 50 por ano. Acho que a maioria não forma. O nosso esforço vai ser justamente em conseguir a inspeção elétrica. Se o carro ano que vem vai ficar extremamente rápido, vai conseguir a aceleração mais rápida, não estamos focando nisso. O foco agora é conseguir os componentes para passar na inspeção. E claro, a gente não vai também fazer um projeto mecânico que não seja adequado, né? A gente vai dimensionado dentro do possível, com os recursos que nós temos já, e conseguir evoluir a parte elétrica, né? Que, claro, testes a gente também pretende continuar fazendo, vai fazer muito mais testes ano que vem, tanto no Campus do Vale, que é onde é a nossa oficina, né? Quanto em alguns parceiros que têm oferecido espaço também para testar o carro. Esse é o plano da equipe. Não oficialmente ir ano que vem, né? Talvez oficialmente, mas não, digamos, apostar todas as cartas ano que vem, mas sim para daqui 2 anos, 2026, ter um carro que realmente atende todos os quesitos e, enfim, conseguir a pontuação completa na competição. Sim, é isso. Exige bastante planejamento. É legal saber que vocês já estão com esses objetivos, assim. Lucas Ramires, então, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós parabenizamos ti e os demais integrantes da equipe Power Racing e desejamos sucesso aí nas próximas competições e nesses projetos que você nos contou. Certinho. Muito obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Obrigada.